Olá, alunos e alunas. Sou a professora Miriam. Espero que todos estejam bem aí, animados, né, estudando. E nesta aula eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o livro Olhares em Diálogos na Educação Infantil, aproximações com a abordagem de M. Pickler, né, escrito aí pelas autoras Anita Freitas, Maria Helena Pelizon e pela Rosa Silvia Lopes Chaves. Então, essas organizadoras, elas vão trazer uma reflexão a respeito desse olhar aí para a educação infantil, né? Baseado nas experiências aí, ou seja, na abordagem metodológica de M. Pickler. E aí nós temos algumas páginas aí que a gente faz algumas referências, tá? Para a nossa reflexão, conforme consta aqui na tela. Bom, então, esse livro, ele foi o resultado, né, de uma pesquisa aí de estudo de 2 anos, né? Dessas profissionais, dessas professoras que atuam com bebês e crianças de até 3 anos de idade e 11 meses. Então, com o objetivo aí de aprofundar os seus conhecimentos sobre a prática, né, dos cuidados com as crianças em espaços coletivos, as autoras buscaram, então, aproximar esse diálogo com as abordagens da doutora M. Pickler, né? As autoras aí, elas vão trazer essas discussões baseadas nessa metodologia, vamos dizer assim, tá? E as autoras, elas nos colocam que a constituição desse grupo, né, de estudos voltado aí para a infância, ela abre possibilidades também para outras pesquisas, outros estudos, né, que vão abordar a vida dos bebês e das crianças pequenas aí em diversos contextos sociais, históricos e culturais. As contribuições, né, o diálogo entre as contribuições da pediatra M. Pickler, né, ela é direcionada para crianças de 0 a 3 anos. Então, M. Pickler, né, a convite aí de um governo húngaro, ela assumiu em 1946, após a guerra, Segunda Guerra Mundial, o orfanato criado para abrigar as crianças órfãos, né? Que ele teve o nome ali de Loxi. Então, esse orfanato, né, nomeado aí Instituto Loxi, né, em função do trabalho no Instituto Nacional de Metodologia para a Educação aí, de crianças de 0 a 3 anos, na década aí de 1970. E hoje ele é uma referência mundial em relação que às suas concepções pedagógicas, em relação ao funcionamento, à organização, e o que a gente observa, né, aqui nessa pesquisa e também em outras aulas aí que nós já comentamos, é cada vez mais a citação, né, dessa literatura, o qual eles apresentam aí como um modelo Loxi, né? E aí esse artigo ele vai buscar, ele vai mostrar a importância, né, do trabalho dessa pediatra com uma experiência contemporânea. E isso tem contribuído bastante para se pensar na educação da infância. Então, o que coloca aqui dentro dessas considerações no livro é a questão de ter esse olhar, né, para as instituições de educação infantil, né, como espaços de grande, ou seja, ampla, né, troca de experiências. E essas trocas de experiências são entre adultos e crianças e entre as próprias crianças, tá? Lembrando que todas essas ações de interação, elas são importantes para que essas crianças, né,
elas possam ser inseridas no mundo social. Então, na verdade, tem que se pensar em práticas educativas, onde as crianças elas possam trocar aí experiências, né? Mesmo nos momentos aí do cuidado com os bebês. Para que eles possam, então, construir aí a sua identidade, ou seja, são considerados o quê? Pessoas subjetivas, né? Cada um com as suas peculiaridades, as suas diferenças. Então, isso dentro dessa visão, né? Dessa abordagem que dentro desses livros aqui a gente está trazendo de Locke, é pensar na questão o quê? De construir uma subjetividade, né? Respeitando o quê? As individualidades do sujeito, ou seja, das crianças aí de 0 a 3 anos. Então, o livro traz que o dever de educar e cuidar, né? Nos primeiros anos de vidas, eles estão profundamente ligados, né? O cuidar e o educar, eles precisam andar juntos, né? Visto que os cuidados com os bebês devem ser vistos como práticas educacionais, e não como algo ali, cuidado mecânico, né? Porque é através da maneira, né, da estratégia, vamos dizer assim, da metodologia que é utilizada para esses cuidados, né? Eles vão que resultar em experiências, em vivências, e aí vão transformar o que? Em aprendizagens. E, consequentemente, a aprendizagem, com essas aprendizagens, a gente vai levar o que? Ao desenvolvimento da subjetividade aí, nas crianças de 0 a 3 anos. Quando a gente faz uma reflexão sobre esse livro, né, sobre outros até, eu estou sempre comentando, é bom você fazer aí uma análise, né, em relação à nossa educação brasileira, né? O que pretendemos nas escolas da educação infantil. Então, a gente precisa pensar o quê? Em ações, no caso nas crianças, em cuidados, né? Pensados de forma que você possa desenvolver junto com as crianças, você, futuro professor, né? Estratégias que vão levar ao quê? A aprendizagens, pensando na questão daquele contexto social onde está sendo vivenciado. Então, quando o livro traz essas reflexões, tá? A gente precisa colocar muito os parâmetros da nossa escola aí, ou seja, do objetivo da nossa educação, da nossa escola de educação infantil aqui brasileira. Então, propor, né, atividades, né, com que com uma organização pedagógica, para que realmente não seja algo automático, mas sim que essas crianças possam, então, construir, através da vivência, né, suas aprendizagens, e que isso seja o quê? Consequentemente, uma colaboração para o seu desenvolvimento. Então, voltando aqui no livro, né, ele vai falar a respeito da organização das rotinas para a infância. Então, essa organização da rotina, lá nessa pesquisa, né, se tornou algo que precisaria ser levado com uma determinada preocupação, né? Preocupação no sentido de poder ali trazer um espaço que tenha segurança para as crianças, né? Suprir a necessidade da criança, em que tange aí na questão da movimentação, né? De exploração, de interação, né? Com o meio e com os seus pares, né? Então, interação com os pares, com o espaço, com os objetos, mas de forma o quê? Independente. Então, essa metodologia, ou seja, essa abordagem da escola infantil de M. Pickler, ela vai pensar nessa questão da criança desenvolver uma autonomia, né,
independência através, então, da motricidade, ou seja, do movimento. Ela também vai trazer aqui para que a gente precisa se atentar para a concepção sobre as crianças, né? E ousar mudar, né? Ou seja, mostrar, trazer interações diferentes, mas reconhecer o que? As capacidades em cada momento, bem como as atividades que guiam o desenvolvimento. Os professores devem realizar aí uma escuta sensível e atenta em relação à criança. Então, quando você tem essa escuta, né, sensível, você, enquanto professor, vai observar o que é necessário, né? Quais são as suas observações que você vai fazer e que vai poder, então, te ajudar aí na sua prática pedagógica, que é o que acontecia lá nessa experiência aí dos ensinamentos de M. Pickler, né? O professor observa as necessidades, o professor organiza as atividades, mas, porém, pensando na questão da segurança do movimento, onde a criança ela possa desenvolver o quê? Uma independência, tá? Então, essa abordagem de Pickler possibilita entender como o adulto pode atuar para contribuir no processo de desenvolvimento infantil. Então, não é simplesmente deixar a criança lá num determinado espaço, né? Mas propor atividades interativas que ela possa, então, se tornar, né, independente, que ela possa, então, com essas atividades, contribuir aí para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento. Então, essa é a ideia-chave, né, que essa abordagem Pickler, ou tem alguns livros que falam da metodologia Pickler, né, contribui aí para a formação da subjetividade da criança. Bom, no livro, né, as autoras vai trazer aí os estudos e investigações que sustentam as concepções de infâncias, né, e crianças. Bom, então, dentro desta discussão, né, elas vão trazer que ao longo aí dos últimos 5 séculos, vários pensadores foram responsáveis por esse desenvolvimento, por esse delineamento, né, de teorias referente aí às concepções de infância, né, e ao mesmo tempo que contribuíram para a construção de propostas educativas para crianças. Então, elas citam no livro, né, quais foram as contribuições de Comênios, de Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Vallon, Freinet, Vygotsky, Piaget, né? E essas teorias, elas têm contribuído significativamente para se pensar em uma pedagogia da infância, que vá ao encontro do quê? Dos interesses e necessidades das crianças. Então, na verdade, elas fazem uma discussão, né, em cima desses pensadores, né, o que eles trazem ou não de positivo aí para o desenvolvimento das crianças de acordo com as suas necessidades. E aponta também algumas contribuições que hoje deve ser visto de uma outra maneira, tá? E no livro vai falar muito a respeito, né, desse estudo, pensando na questão da sociologia da infância, tá? E elas certificam de que os novos estudos sociais da infância vêm contribuindo para que sejam pensadas, delineadas novas concepções de infância, ou seja, de infâncias, né? E que rompam com uma concepção durkheimiana. Então, por exemplo, Durkheim teve os seus estudos, né, as suas contribuições, mas, porém, hoje já não nos cabe aqui pensar nessa concepção durkheimiana, em que pensava-se que a criança era concebida na perspectiva de devir. O que seria isso? Algo, né, inacabado, incompleto, né, cabendo ao adulto, portanto, o papel de lhe ensinar, de moldá-la
para viver em sociedade. Então, na verdade, quando a gente pensa nessa questão de moldá-la, né, é um tanto quanto aí a gente precisa pensar, né, nessa questão, porque o educador, qual é a função, qual é o objetivo dele? É propor situações, né, onde as crianças possam descobrir, elas possam ali, então, aprender, né, se desenvolver. Então, não temos mais que ter aquela ideia onde a criança ela só vai fazer aquilo de acordo com o que o professor ali der uma comanda. Então, pegue determinado brinquedo, né? Enfim, não, ela precisa o quê? Ela precisa usar, né? Mas para que isso aconteça, o ambiente, né, o espaço institucional precisa estar o quê? Favorável, né? Então, as crianças, historicamente, elas sempre foram vistas o quê? Como seres de capacidade limitada. E isso não é verdade, né? As crianças, elas aprendem, né, de acordo com o estímulo. E aí a gente tem as contribuições aí de Vygotsky, de Piaget. As autoras também vão trazer a questão da ausência de uma condição política voltada às crianças, né? É crucial. Ou seja, nós temos aí a educação infantil, né, considerada aqui no Brasil como primeira etapa da educação básica a partir da LDB, né, onde o cuidar e o educar, eles precisam estar juntas, tá? Então, isso é fato, né, e é uma condição política que nós já temos. E lá na discussão do livro, as professoras, elas colocam que essa ausência de uma condição política, né, afeta tanto em como vemos as crianças, quanto no que diz respeito a escutá-las. E normalmente não as ouvimos, né, quando essas crianças falam conosco. Então não basta, né, ter aí o documento, não basta ter as diretrizes, a gente precisa do quê? De prática, né? Prática efetiva. E o livro também vai trazer a questão da formação dos professores, né? Que toda essa questão aí, vamos dizer, desse movimento, muitos chamam movimento, metodologia ou abordagem, para que ela realmente seja concretizada, a gente tem que pensar também na questão aí da formação, né? E voltando para o livro, as autoras elas citam, né, Sirotto aí, que diz assim: trata-se de romper a cegueira das ciências sociais para acabar com o paradoxo da ausência das crianças na análise científica da dinâmica social, com relação ao seu ressurgimento nas práticas e no imaginário social. Então, o que o autor quer dizer com isso, né? Que essa questão de pensar na questão da sociologia, né, na fase aí da infância, é algo que precisa ser feito, né, para que a gente possa o quê? A partir do momento que você reflete, você cria novas circunstâncias, né, para os diversos espaços sociais onde a criança ela é inserida. Então, o livro ele vai estar muito sustentado nessa questão da sociologia da infância, pensando aí nos espaços das instituições de educação infantil e também dos primeiros anos do ensino fundamental. Então, elas dizem, por compreendermos que a infância perdura do nascimento até por volta dos 12 anos de idade, ou ainda que as crianças são atores sociais capazes, né? Reconhecendo-as como seres que possuem uma visão e experiência próprias e particulares a respeito das circunstâncias sociais e estruturais das suas vidas. Elas criam e modificam as culturas, embora elas estejam inseridas numa cultura adulta, né? Numa cultura adulta onde a gente já tem algo praticamente ali regras prontas, né? O que vai se fazer, o que não pode fazer. Então, a gente precisa deixar também elas serem
atores, né? Então, cabe-nos a tarefa de defender que as políticas públicas e as práticas pedagógicas estejam centradas nos interesses e necessidades das crianças. Então, aqui, né, eu grifei algo que também já comentei, né, sobre a questão desses pressupostos, né, desses estudos sociais da infância, que vai defender aí o referencial político, social, a criança como atores sociais, elas têm um papel importante, né, na sociedade, e diante deste panorama aí que as autoras trazem para esse desenvolvimento das crianças, elas incluem essa abordagem de M. Pickler, né, nessa investigação. Então, retomando, em alguns autores, a gente vai trazer aí, falando como abordagem, outros atores coloca como, ou melhor, autores, né, desculpa, coloca como metodologia, tá? Mas, enfim, ela vai pensar, né, Pickler pensou em orientar, né, os processos formativos também dos professores, para que eles possam aí trabalhar com práticas educativas voltada para o desenvolvimento aí da autonomia, né? Ou seja, da subjetividade da criança, e pensar na questão do espaço, do movimento, enfim. Então, essa abordagem de M. Pickler, né, diz o seguinte, bom, falar um pouquinho dessa personagem, né? Que foi M. Pickler, austríaca, pediatra de família, atuou na ala de cirurgia no hospital de Markov, né? Verificando na época as estatísticas de acidentes infantis que envolviam crianças de famílias ricas criadas dentro de suas casas. Então, as crianças, ela estudou a questão desses acidentes, né, com crianças que mesmo aí com ambientes super protetores, com brincadeiras ali delimitadas e vigiadas, ao contrário, né, das crianças que brincavam livremente pelas ruas, convencendo-se de que se movimentam livres, sem restrições, são mais cuidadosas e confiantes. Ou seja, a criança, onde a gente deixa também ela escolher, né, ela decidir, então ela vai criando o quê? Ela vai criando uma identidade de autonomia, tá? Então ela constatou também diversas potencialidades das crianças desde o nascimento. Então ela buscou evidenciar em seus estudos a importância de promover aí o desenvolvimento dos bebês aliados à sua integração com o meio, né? Então, se a gente for puxar aqui, de repente, também as contribuições de Vygotsky e de Piaget, eles também vão trazer aí nos seus estudos as contribuições que as crianças se desenvolvem através do quê? Através do meio, através da interação, né? Então, essa pediatra, né, ela acabou compartilhando outro olhar sobre a educação de bebês. E aí ela estabeleceu 4 princípios aí que devem ser valorizados. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, e aí vocês que estão estudando, marquem isso, tá? Esses 4 princípios que devem ser valorizados dentro dessa abordagem Pickler. Então, primeiro, valorizar a atividade autônoma das crianças, né? Segundo, valorizar as relações pessoais estáveis. A construção de uma imagem positiva da criança para desenvolver-se, né? E a manutenção da saúde física e mental da criança com ênfase no brincar e no cuidar. Então, esse brincar e esse cuidar, né, na educação infantil, tem que ser algo que tenha um propósito, um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? E o que ela nos coloca também
é que quando a gente trabalha uma atividade com a criança, a gente não precisa intervir diretamente nas suas brincadeiras e nos seus movimentos, mas a gente precisa criar condições favoráveis para que as crianças, né, iniciem as atividades, que elas possam criar os seus próprios desafios. Deve-se respeitar, além de tudo, os horários da criança, né? De dormir, de acordar, a questão de oferecer ali uma alimentação adequada, né? Uma alimentação equilibrada, atividades ao ar livre. Então, a gente tem muita questão aqui, né, no Brasil, a questão da atividade na hora do parque, a hora do sono, enfim. Então, é mais ou menos o parâmetro, né, que nós temos também como objetivo da nossa educação infantil brasileira. E aí, essas discussões desse livro, ele vem o quê? Ele vem para acrescentar, né, a questão do professor que vai atuar aí na educação infantil. Então, dessa forma, qual que é a ideia? É desenvolvimento autônomo dos bebês. Então, trazer ali um espaço onde essas crianças possam desenvolver a sua autonomia. E aí, segundo Pickler, eu trouxe aqui também alguns trechos, tá? Ela diz o seguinte, ó, enquanto aprende a contorcer o abdômen, rolar, rastejar, ficar de pé e andar, o bebê não apenas está aprendendo aqueles movimentos, como também seu modo de aprendizado. Né? Ele aprende a fazer algo por si próprio, aprende a ser interessado, a tentar, a experimentar, ele aprende a superar as dificuldades. Ele passa a conhecer a alegria e a satisfação derivadas desse sucesso, o resultado de sua paciência e persistência. Então, muitas vezes, a gente acaba trabalhando ali alguma atividade, aquela criança, no primeiro momento, ela não consegue, né? Ela não consegue resultado positivo. Mas ali, com persistência e paciência, né, ela acaba, então, superando as dificuldades. Então, persistência e paciência, a gente também tem que pensar na questão aí do professor, né? Às vezes a gente acaba trazendo uma atividade para a criança, para o aluno, e muitas vezes a gente quer um resultado ali muito imediato, e isso não acontece, né? Então, esse livro, ele destaca, então, que é uma abordagem, essa abordagem Pickler, ela é uma abordagem colaborativa, multidisciplinar, né? Ela vai integrar aí diferentes perspectivas dentro ali das experiências no campo da educação infantil. Ela busca estabelecer diálogo entre teoria e prática, né? E, ao mesmo tempo, ela vai fornecer insights valiosos para os educadores, pais e profissionais da área. Ou seja, esses insights seriam pensar, né? O que devo fazer ou não agora? Devo observar, né? O que devo fazer? Então, tem os momentos ali que o professor oferece atividade, tem um momento que o professor só fica observando para, de repente, ajustar, enfim, mas deixar o quê? A criança poder, então, construir ali a sua, as suas competências, né? A sua autonomia, enfim. Então, essa abordagem Pickler, na verdade, ela veio para discutir as práticas educativas na escola, onde essas práticas precisam ser pensadas no desenvolvimento saudável e integral das crianças. Ou seja, pensar na liberdade de movimento, exploração de autonomia, pensar no desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças. E aí, quando a gente pensa nessa ideia aqui que as autoras trazem, olha, movimento, autonomia, desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças, o que a gente pode fazer um paralelo com a educação integral, que a gente tanto fala aí nos nossos documentos oficiais, tá? E criar um ambiente que seja seguro, que seja estimulador para as crianças, onde elas possam o quê? Explorar o mundo ao seu redor de maneira o quê? De maneira independente, tá? Então, questões importantes aqui que M. Pickler traz. Professor trabalhar com observação. Então, ele observa a criança, ele observa o gesto, ele observa o olhar,
a expressão facial, se é de satisfação ou de insatisfação, né? Para que ele possa o quê? Proporcionar aí esse clima, né? Esse clima de segurança, um clima de confiança, né? E aí, esta abordagem Pickler, ela vai também articular vários conhecimentos sobre a educação infantil, sobre a questão da psicologia, da psicanálise, da psicomotricidade e da formação do profissional da primeira infância que atua ali nos espaços da creche, da pré-escola ou espaços aí de acolhimentos, enfim. E ela enfatiza o que? A qualidade dessas interações, ou seja, né, a qualidade dessas interações com a questão da necessidade que essa criança, que esse bebê precisa, né? Construir dentro do seu contexto, ou seja, pensar em espaços que possam ali constituir espaços que vão desenvolver a identidade da criança, pensar no desenvolvimento autônomo dessa criança em atividades livres. Mas quando a gente fala em atividades livres, não é atividades fora aí de um contexto, né, social, histórico e pedagógico. E já concluindo aí, né, a gente fala a questão que essa abordagem ela vai pensar nesse contexto social, né? Ela vai pensar nessa interlocução entre adulto, entre criança, ela vai pensar no seguinte, em pensar em oferecer atividades, mas se posicionar ali que a criança, né, ela é um sujeito com o direito, né, direito de viver plenamente a infância, né, explorar ali o contexto de vida, né, e tendo a oportunidade também de conhecer outros espaços ao seu redor. Então, afirmam aí que nessa abordagem Pickler, o princípio, né, que orienta a ação do profissional que atua junto às crianças é de reconhecimento e valorização do desenvolvimento autônomo, tá? É fundamental criar as circunstâncias, né? Ou seja, ambientes próprios, atividades próprias para que as crianças possam viver em espaços formais plenamente a infância. Então, o nosso compromisso profissional, né, o livro está dizendo, e aqui a gente também reafirma, né, nosso compromisso profissional aí nos direciona para a busca de criação de contextos formativos que permita aos interessados pela educação da infância a realização de reflexões e de desenvolvimento de práticas que respeitem as crianças como sujeitos de direitos. Ok, pessoal? Então, eu deixo aí um abraço para vocês, até a próxima aula e bom estudo!